Senhor, antes de começar, quero falar com você de coração aberto. Quando tudo parece perdido, existe um caminho que corta a desesperança e abre espaço para o impossível. Hoje, vamos juntos colocar uma oração no lugar certo, não como fórmula, mas como entrega. Porque uma oração bem colocada pode transformar desesperos em milagres. Se você está diante de um diagnóstico que assusta, de contas que não fecham, de portas que se fecham uma a uma, ou de uma sentença que parece inevitável, permanece comigo agora. Você não está sozinho. Nós vamos olhar para histórias que já aconteceram. Vamos imaginar a presença de Deus conosco de forma sensorial. O cheiro do pão saindo do forno, a chuva fresca lavando o rosto. E mais importante, vamos orar. Se esta palavra toca o seu coração, escreva amém nos comentários. E deixe um pedido curto com um primeiro nome e a área. Saúde, finanças, emprego, família. Um pedido simples. Não como condição mágica, mas como um gesto de fé compartilhada. Eu sei o que você tem carregado. Talvez haja noites em claro, o travo do desespero no peito, o som do telefone que não toca, a luz do consultório que traz medidas e números que assustam. Talvez exista a humilhação de uma porta fechada quando se bate com esforço, o silêncio de quem prometeu ajudar e não ajudou. Talvez existam contas que se empilham como pedras, ou um relacionamento que parece morto. Eu vejo você. Deus vê cada lágrima que cai no travesseiro. Ele conhece o peso do seu nome. E isso nos leva a algo essencial. A fé não é fuga da realidade. É uma decisão ativa de crer que o Senhor pode intervir na realidade. Na Escritura, encontramos precedentes que nos ajudam a entender como Deus age quando o seu povo clama. Lembre-se da viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Ela estava no fim. Apenas um punhado de farinha, um pouco de óleo, o suficiente talvez para um último pão. Elias chega e pede que ela faça pão para ele. Ela obedece em fé. E como consequência, a provisão de farinha e óleo não acaba até cessar a fome. A lição não é mágica, é teológica. Quando se reconhece a necessidade, se toma uma atitude de fé, e Deus honra a confiança de maneiras que excedem a nossa lógica. Não estou dizendo que sempre haverá um saco de farinha a aparecer do nada. Estou dizendo que Deus se move de formas reais quando nos rendemos à sua provisão. Outra história é a de Ezequias, em 2 Reis 20. Diante de um diagnóstico que parecia sentença, a morte anunciada, ele volta o rosto para o Senhor e faz uma oração humilde. Deus responde, e a história muda. Mais anos são acrescentados à sua vida. Isso mostra que oração pode alterar trajetórias, não por nosso mérito, mas pela misericórdia divina que encontra quem clama verdadeiramente. E Isaías 40:31 nos lembra que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há uma promessa de renovação que nos alcança no lugar da espera ativa. Se você precisa de um sinal, fique até o fim. Há uma palavra profética para sua casa. Mas antes quero que você imagine uma cena comigo. Uma igreja pequena, um grupo de pessoas com as mãos unidas. Maria está sentada perto da janela, com os olhos inchados de chorar. O cheiro de pão vindo da cozinha lembra que, mesmo na privação, há um gesto de cuidado. João segura a mão dela, firme, com o calor da pele transmitindo paz. Marta, com a voz baixa, sussurra uma prece. Lucas, doente, toca a cruz no pescoço. Tiago traz uma carta, um papel amassado de uma rejeição no emprego. O som é de murmúrios e de passos leves. Há uma vela acesa que não luta para brilhar, apenas aquece. Essa imagem é para você. Uma comunidade que não nega o peso, mas se reúne para carregar junto. Sinta o tecido áspero do banco sob as mãos. Ouça o som de alguém limpando a garganta antes de falar. Perceba a união que torna o fardo menor. Nós não vamos orar sozinhos. Agora, vamos orar juntos. Direcione seu coração ao Senhor comigo. Lembre-se, oramos com reverência, com esperança e com decisão de fé. Se em algum momento você precisa de cuidado médico,
Continue com esse cuidado. A oração caminha junto com os meios que Deus nos deu. Pai amado, Senhor do céu e da terra, nós nos achegamos a Ti com humildade. Conheces os nomes que carregamos no peito, as preocupações que não sabemos dizer em voz alta. Hoje trazemos em espírito cada pessoa que clama agora. Maria, João, Ana, Lucas, Marta, Tiago, Paulo e todos que neste momento não conseguem sequer pronunciar seus nomes. Oramos pela intervenção do Senhor, onde o humano não alcança. Confiamos que Tu nos ouves. Deus, oramos pela área da saúde. Senhor, há diagnósticos que silenciam a esperança. Nós Te apresentamos agora aqueles que esperam por um laudo, por um tratamento, por recuperação. Por Maria, que enfrenta exames difíceis, nós oramos pela Tua mão de cura. Por Lucas, que sente dor no corpo, nós pedimos consolo e sabedoria para os médicos. Senhor, nós declaramos em fé que a Tua misericórdia alcança enfermidades. Nós pedimos força para cada um continuar o tratamento adequado e confiança para não abandonar os cuidados médicos. Não prometemos resultados por nossa boca, mas declaramos a nossa fé na Tua compaixão e pedimos que Tu tragas sinais da Tua graça, onde for da Tua vontade. Que o toque do Senhor seja sentido como calor de mãos que curam, como chuva morna que renova a terra seca. Senhor, oramos pela provisão e pelas finanças. Há mesas vazias, contas que batem às portas, salários que não caem. Por João e Ana, que padecem de dívidas, nós clamamos que Tu abras janelas de provisão. Oramos por portas que se abrem em empregos dignos, por pessoas justas em posição de ajudar, por oportunidades que reflitam a Tua bondade. Declaramos em fé que Tu és o Deus que provê. Confiamos que as soluções divinas podem surgir de maneiras inesperadas. Uma oferta, um trabalho, um gesto de ajuda. E pedimos sabedoria para administrar o que vier. Que o cheiro do pão recém-assado volte à casa de cada um, símbolo de suprimento e cuidado. Pai, oramos agora pela justiça e pelas situações legais. Senhor, há processos que esmagam, decisões que parecem injustas, sistemas que ignoram a verdade. Nós Te apresentamos esses casos e pedimos que a Tua verdade venha à luz. Oramos por testemunhas, por provas que falem, por juízes e oficiais que atuem com integridade. Declaramos em fé que Tu és juiz justo. Pedimos Tua intervenção conforme a Tua vontade, reconhecendo que o resultado final está nas Tuas mãos. Damos graças antecipadas pela paz que Tu dá no meio da espera, e pedimos discernimento para agir conforme a verdade, sem busca de manipulação. Senhor, apresentamos as famílias e os relacionamentos. Há casamentos que rangem, há filhos distantes, há reconciliações que parecem impossíveis. Por Marta e Tiago, por lares que vivem sob tensão, nós oramos por restauração. Oramos por palavras de perdão, por consultas que tragam clareza, por corações que se abram ao diálogo. Declaramos em fé que a reconciliação é possível, e pedimos coragem para os primeiros passos. Que a Tua mão aqueça as mãos que uma vez se soltaram. Que o som do perdão seja como chuva suave que limpa a poeira da amargura. Senhor, oramos pelo emprego e pelas portas profissionais. Paulo e tantos outros que sofreram rejeição. Nós pedimos que a Tua porta se abra onde for Tua vontade. Oramos não apenas por um trabalho, mas por propósito, dignidade e oportunidade de servir. Declaramos em fé que Tu conduzes o passo do justo. Pedimos sabedoria para entrevistas, clareza para escolhas e perseverança para não desistir. Em cada uma destas áreas, nós repetimos: nós oramos pela intervenção do Senhor. Nós decretamos em fé, com reverência, que a soberania de Deus pode transformar o cenário humano. Não por presunção, mas por esperança firme. Nós afirmamos que o Deus que sustentou a viúva de Sarepta é o mesmo Deus que sustenta você hoje. O Deus que respondeu Ezequias é o mesmo que ouve a sua voz agora. O Espírito que renova, como diz Isaías 40:31, é o mesmo que vem sobre nós quando esperamos nele. Neste momento, convido você a participar interiormente dessa declaração. Se você crê, diga em seu coração: Senhor, eu confio.
Eu entrego. Eu espero. Não é preciso voz alta se não puder. O Senhor conhece o seu suspiro. Para aqueles que podem, repitam comigo em silêncio. Pai, eu coloco nas tuas mãos a minha dor. Eu confio que tu me vês. Eu espero em ti. Nós nos posicionamos em fé, não para controlar o resultado, mas para alinhar o nosso coração ao teu. Agora, faça um decreto profético de fé em nome de todos que oram conosco. Declaramos que aquilo que parecia fim, torne-se início. Que a escassez se transforme em provisão. Que a enfermidade encontre o consolo e a intervenção do Senhor. Que processos sejam alcançados pela justiça divina. Que relacionamentos se renovem. Que portas profissionais se abram conforme a vontade de Deus. Declaramos, em fé e com reverência, o desespero começa a ceder lugar ao milagre. Nós não prometemos um calendário humano, mas declaramos a esperança que move montanhas. Nós proclamamos que onde havia desespero, há agora potencial para testemunho. Se você está orando comigo agora, levante, mesmo em espírito, a mão para o céu. Sinta o calor da presença como se fosse a mão de um amigo segurando a sua. Sinta a chuva suave que limpa o rosto. Sinta o cheiro do pão que volta à mesa. Essas imagens são formas de sentir a presença de Deus próximo, não substitutos de cura ou solução, mas sinais de que Ele está conosco no processo. Quero lembrar algo importante. A oração não substitui os meios humanos que Deus nos deu. Se você está em tratamento, continue. Se há documentos legais, algemas processuais, passos administrativos, continue acompanhando com profissionais competentes. A oração caminha com ação, fé e obras, oração e diligência. Em muitos momentos, Deus usa pessoas, médicos, advogados, vizinhos, como instrumentos da sua resposta. Se a sua fé ainda vacila, permita que a comunidade carregue você por enquanto. Traga seu nome nos comentários como pediu no início, se sentir chamado. Compartilhe um pedido simples. Maria, saúde. João, emprego. Nós vamos orar. Não transformamos o comentário em fórmula mágica, transformamos em compromisso comunitário de intercessão. E agora, uma promessa pastoral. Volte aqui quando houver resposta. Conte seu testemunho. Quando a farinha não acabou, quando a sentença mudou, quando a porta abriu, traga esse testemunho. Testemunhos alimentam a fé da comunidade. Eles lembram que Deus segue escrevendo finais novos. Quando você compartilhar, outras pessoas serão alcançadas. A nossa comunidade precisa dessas vozes. Que a bênção do Senhor desça agora sobre cada pessoa que ouviu esta palavra. Que o Senhor te envolva com a paz que excede todo entendimento. Que o Espírito Santo renove tuas forças como águia, e que a esperança acenda no teu peito como fogo que não se apaga. Vão com coragem, não porque tudo será simples, mas porque você não trilha este caminho sozinho. Deus caminha contigo, nós caminhamos com você. Se a palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal para que possamos orar juntos novamente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a oração pode transformar desesperos em milagres. E quando Deus agir, volte e conte para nós. Seu testemunho é alimento para muitos. Pai, em nome de Jesus, entregamos estas orações. Confiamos na tua soberania, esperamos na tua bondade, declaramos fé na tua misericórdia. Amém.